Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tá chamando o pessoal pra vir. Muito bom. Alô, alô, galera. Boa noite. Vamos começar mais uma live hoje. Hoje nós temos um convidado especial também, Davi Kinski, cineasta, ator, escritor. Tem uma bagagem enorme aí de trabalhos. E antes de começar essa live, eu gostaria de estar parabenizando os bombeiros aqui de Marataízes. Ontem, uma cadelinha minha caiu, pulou da minha laje para a laje do meu vizinho e caiu numa altura de 8 metros ou mais. Graças a Deus, ela está bem, não aconteceu nada, né? E eles vieram resgatar ela ontem à noite. E graças ao meu bom Deus, eles resgataram ela e tá tudo bem. E eu gostaria de relatar para vocês a importância dos bombeiros aqui em Marataízes. Eu gostaria de relatar isso para todos, que esses guerreiros merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, porque não mediram esforços para estar resgatando, ainda tirando foto. E eu postei a foto, vou postar o vídeo também da altura que ela pulou e veio cair também. E ela tá bem, graças a Deus. Nossa, gente, só tenho gratidão, só tenho a agradecer. É Lucas, o nome de um bombeiro. Tem um também que é meu amigo que trabalha ali na UPA, também que é bombeiro, e o outro sargento. Eu quero agradecer os três e a toda a corporação também, porque, né, ali é incrível, gente, eu não tenho como descrever. Eu tô mega feliz por ela estar bem, né? E um abraço a todos os bombeiros, que Deus abençoe a todos vocês, os familiares de vocês, porque são pessoas que, assim, não eles estão ali para salvar as vidas, mesmo sem conhecer. Eles, assim, dão valor à vida. E eu gostaria muito que todos também reconhecessem e respeitassem, porque é uma profissão maravilhosa. É um ato de amor, né? A cada dia, a cada resgate, a cada salvamento, tá? E agora, nosso convidado especial já chegou. Vou chamar ele aqui, Davi Kinski. Vamos nós, meu amigo. Entrar ao vivo. Pera aí. Deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Pronto. Davi. Olá, E... Olá, boa noite. tudo Tudo bem? bem? Boa noite. Boa noite. Bom, Davi, é um prazer ter com você aqui na live comigo. De estar Prazer é meu. com você. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. E vamos Obrigado aí pelo convite. lá. E vamos lá. Davi, me conta um pouquinho da sua infância, como você descobriu que você gostaria de ter sido ator e como nasceu esse amor, né, pela arte. Então, bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, Nanda, a todos que estão aqui presentes, os que vão escutar depois a live. Uhum. Agradeço já imensamente a todos vocês.
Bom, sempre fui uma criança muito curiosa, né? Minha mãe contava que sempre fui uma criança curiosa e sempre gostei de ler, né? Então, o processo todo começou pela leitura. E muito cedo eu comecei a ler grandes dramaturgos, né? Comecei a ler Shakespeare, Beckett, de curioso mesmo. Eu ia na biblioteca, pegava e lia. E aquilo começou a me instigar, né? Falei, que coisa interessante, né? O teatro. E nessa época tinha na escola teatro, comecei a fazer teatro muito cedo, com 11 anos, e estudei com 11 anos, né? 10, 11 anos. Aí estudei com gente muito legal, com a Yara Jan, a Luciane Adami. Depois eu fiz formação em cinema, né? Passei um bom período aí no teatro, né? Me formei como ator e depois me formei em cinema. Em paralelo, eu lancei um livro de poemas que eu escrevi entre os meus 15 e os 21 anos, que eu sempre gostei muito de escrever também, né? E Uhum. lancei esse livro pela editora Patois, que é o Corpo Partido, e, Uhum. e é um livro que, enfim, me deu muita alegria, foi publicado em vários sites bacanas, em revistas literárias, foi alguns poemas, praticamente, na verdade, o livro inteiro foi traduzido para o francês, né, e alguns poemas foram publicados em Marseille. Foi bacana, Uhum. foi legal o processo desse primeiro livro. Aí depois eu tive a experiência com o segundo livro, que foi o Pasolini, né, do neorrealismo ao cinema poesia. Esse eu tenho aqui para mostrar, né, esse livro Oi. aqui. É um livro sobre um cineasta italiano, né, que inovou a linguagem cinematográfica, né, e aí é um livro que conta a história dele, que a gente discute um pouco a estética do neorrealismo, como que se tornou em cinema autoral, enfim, um livro que vendeu bastante, até foi finalista no Jabuti, né, de 2000, acho que 2017. Então, é isso, eu tenho um pouco de experiência em cada área. Agora eu estou para concluir um documentário, né, que é o Poemaria. Ano que vem sai o filme, né, já temos como concluir a obra. E é Sim. um processo longo, né, no Brasil, produção, principalmente cinema, são muitos anos, né, Uhum. de, de luta. Então, finalmente, o filme vai sair. E é isso, Nanda. Resumidamente, é mais ou menos isso. E você também já fez alguns filmes, curta-metragem, né? Fiz alguns curtas, Gente, eu sou muito curiosa, tá? claro, também tô aqui para bater esse papo, né? Então, olha, sim, eu, na verdade comecei no cinema dirigindo curta-metragens, né, na época da faculdade. Nisso, foram bastante filmes mesmo, acho que em torno de uns 5, 8 curtas, né? Uhum. O que mais rodou festivais foi um curta com a Ed Fraser, né? E com a Cathy Stewart, que é um filme em que duas velhinhas estão andando pelo centro de São Paulo, e aí uma rememora um cinema antigo que ela frequentava, né? E convida a outra para assistir um filme. Só que aí elas se deparam que, na verdade, aquele cinema virou um cinema pornô, né? E aí elas acabam se divertindo e dando risada e tal. Então, foi um curta muito, muito legal. E esse próximo trabalho que eu vou lançar, que é um documentário, é Uhum. sobre a importância da poesia, né, na vida das pessoas. Se chama Poemaria. Quem quiser pode acessar o www.poemaria.com.br e matar lá a sua curiosidade, né? Conhecendo um pouco mais do projeto. Maravilhoso. Eu entrei e estava dando uma olhadinha lá, maravilhoso. Muito Ah, que bom que você gostou. gosto, eu sempre gostei de ler também. E não estou tendo muito tempo no momento, mas é bom a gente ter informação. Sim, É sempre bom a gente ter várias informações, mas informações boas, precisas, que acrescentem no nosso dia a dia, no nosso intelectual. E então, é por aí.
Claro, não, é super importante, né? A formação de um país se faz exatamente com educação, com repertório, com cultura, né? Com Sim, coisas que façam a diferença na vida da gente. uhum, mas hoje em dia a gente vê que a literatura, mesmo assim nas escolas, não tem tanta importância. Eles devem Sim, dar para infelizmente, para outras coisas. Não está tentando importância, os pais é, também não cobram tanto dos seus filhos para que estudem, não todos, mas alguns, né? exato. Então eu estou vendo muito desleixo na área educacional. Claro. Então, a revolução ela começa pela educação, né? Se a gente conseguir ter um país mais igualitário na questão educacional, a gente vai decolar, né? O Brasil tem um potencial imenso. A questão é que, infelizmente, ainda somos um país de não leitores, né? O Brasil não lê, né? Não compra livros, não lê. O livro também é muito caro, muito imposto sobre o livro, né? Várias questões e vários problemas que deviam ser superados para ter um acesso maior à literatura e à educação, porque educação, literatura, é tudo intrínseco, né? É Sim, necessário para a formação da identidade de qualquer ser humano, né? verdade. Sempre, né? Importantíssimo. E você também ganhou um prêmio como ator, melhor ator? Ah, não, sim, eu fui indicado, né, a melhor ator coadjuvante em Gramado pelo nome próprio do Murilo Salles, que é um Uhum. filme com a Leandra Leal, né? E isso, conta pra gente, como surgiu esse convite? Quero saber de tudo. Ah, então, pois é, eu estava, na verdade, estudando cinema, aliás, desculpa, teatro. E aí eu fiquei sabendo que o Murilo Salles estava buscando garotos no meu perfil, né, através de um chamamento público. E aí eu mandei o meu material, me selecionaram para um teste. Na época, nossa, ele testou muitos meninos, acho que foram mais de 300 meninos testados, né? E aí se deu para, fui aprovado lá para fazer o filme. E aí foi legal, foi bacana, uma experiência interessante. O Murilo Salles é um gênio, né? Um cara que veio do cinema novo. Então, enfim, um gênio, um cara que tem muito a acrescentar e foi uma experiência muito bacana ter sido dirigido por ele. Sim. Mas eu sempre, assim, eu atuei bastante, fiz bastante comerciais, publicidade, fotos, né? Mas eu sempre, assim, eu gostava de fazer, mas eu sempre tive um pé mais mesmo, assim, eu sempre quis trabalhar com direção e com a escrita, que sempre achei mais a minha cara, mais a minha energia, né, assim. Sim. E assim, apesar de ter uma carreira, tive uma carreira acho que dos 11 até os, você vê, né, 11, 12 anos atuando, né? Mas aí eu Uhum. dei uma parada. Hoje em dia eu não, não atuo mais porque eu estou realmente focado mais na literatura e na direção, né? É verdade. E você também trabalhou fora, né? Você se formou em cinema fora do país. Conta pra gente quando tudo começou. Não, eu me formei na Academia Internacional de Cinema, porém ela é em São Paulo, é uma escola dos Estados Unidos, né? Mas Aham. tem sede em São Paulo e eu me formei lá, né, em direção cinematográfica e agora estive na Argentina por 2 anos e aí sim, eu estudei lá, fiz uma especialização em História do Cinema e Uhum. aí sim, né, treinei o espanhol, aprendi um pouquinho mais de cinema, foi muito legal, foi uma experiência boa. Maravilhoso. E você trabalhou fora? Lá, não, não. Ainda não tive essa experiência de trabalhar fora do Brasil, não. Se Deus quiser, um dia, né? Sim. Ou em breve. Em breve. Então, aqui com você tem uma parceria com o letrista nas composições da cantora Jale, com? É já. Jale Criar.
Chiari, isso, a Jale. Isso, exatamente. Foi registrado pelas lentes do cineasta Edu Felistock. Conta pra gente. Você É, também. verdade. Então, sim, sim, porque então, eu conheci a Jale através da internet, né? Ela leu os meus poemas, gostou e entrou em contato querendo musicar, né? Os Sim. meus poemas. E aí ela fez canções lindas e o cineasta, o Edu Feristock, ele entrou em contato, né, com essas músicas, gostou muito e nos convidou para fazer um capítulo inteiro dentro de uma série que ele estava fazendo de música autoral, né? Uhum. E aí fizemos, chama Buscando Buskers. Ainda algumas plataformas você encontra, Buscando Buskers segunda temporada. É só jogar no Google. Nós somos, acho que, o segundo ou terceiro episódio, né? E foi muito legal. Eu amei o resultado. São 20 minutos, né? Mais ou menos 25 minutos de programa. E aí tem entrevista comigo, com ela. Muito bacana, assim, ficou bem legal. Isso é E bacana. as músicas ainda estão em processo, né? Assim, o Brasil, no geral, demora um pouco, né? Para a gente concluir os projetos. Por exemplo, esse filme eu já estava há 8 anos em processo, né? E essas músicas já estou há 5, 6, quer dizer, as coisas são é sempre bem moroso, né? E a gente tem que ter um pouco de paciência e tudo, mas no final sai. Ainda bem que no final sai, né? Ainda bem que no final sai. E a trilha sonora da cidade foi premiada em diversos festivais internacionais, né? É, na verdade ela foi indicada, né, ao prêmio do Memorial da América Latina, foi indicado, fomos finalistas e, e, e foi Perfeito. bacana, foi bem legal, a experiência foi ótima também. Gente, maravilhoso. Olha, eu dei uma olhada. Você é um cara, é um gênio também. Não, Porque, obrigado. nossa, tem muito trabalho, tem muita bagagem, tem muita, assim. Você tem como que eu posso te dizer? Você tem aquela sensibilidade de criar e ali dar certo e fluir. Isso Sim, eu gosto da criação, é exato. maravilhoso. E você ministrou aulas também na instituição como oficina, Oswaldo de Andrade, Ah, Instituto sim. Adelino, desenvolveu e participou. Exato, dei aulas lá, foram acho que 3 meses ou 4, e aí dei uma série de palestras sobre Pasolini e Woody Allen, foi bem legal, a gente fez uma mostra, as pessoas iam assistir os filmes do Pasolini, que é esse cara do livro, né? Aham. E aí a gente discutia depois, e foi bem bacana também. Tive uma experiência também com o Instituto Adelina, onde eu dei História do Cinema, depois dei algumas aulas particulares também, para grupos privados, né, sobre História do Cinema. E, enfim, é um tema que eu adoro falar sobre a história da arte em geral, história do cinema é realmente a minha praia, e quem sabe virar em novos cursos. Realmente, assim, agora eu estou focado nessa história da finalização do filme, né, Uhum. consome já um bom tempo. Então, quem sabe depois eu já volto com as aulas. É. E assim, eu assim, olhando um ponto de vista, eu vejo que você não precisa muito para criar. Basta só você fechar os olhos, sentir ali uma brisazinha que passa, você já começa a criar. É assim que funciona? É, de- Isso depende muito da época, né? É Tem bom. época que sim, que a inspiração ela vem fácil e fluida, né? Por Uhum, exemplo, dependendo do que eu estou fazendo, né? Por exemplo, poesia. A poesia geralmente ela vem, né? Você trabalha, claro, o texto você escreve, reescreve, e tudo mais. Mas a fagulha, né, que é o que você está falando, realmente é uhum. uma coisa que se eu me concentro em algum tema, alguma pauta, eu consigo criar a partir disso, né? É porque é dom.
exato. É dom e estudo. Tem bastante estudo também, né? Não, Sim, não a luz basta ter só o dom, né? A gente tem que trabalhar para aprimorar. desenvolve isso. Exato. Eu estou olhando aqui também o diretor de fotografia, Fernando Cavalcante. Ah, tem. O Ele, Fernandão. ele também teve importantes colaborações, né? É, então, ele foi o fotógrafo desse filme do Poemaria, que tá para sair ano que vem. Sim. E é um cara genial também, tem uma foto maravilhosa. Já trabalhou para vários veículos, tipo BBC, já trabalhou para vários lugares Sim, legais. sim. E fotografa maravilhosamente bem mesmo. Então, tive bastante um prazer imenso, né? Trabalhar com ele, com a Flávia Guerra, que é a minha diretora assistente, que agora inclusive está em Veneza, né? Cobrindo o Festival de Veneza. E ela é uma mulher maravilhosa também, super criativa. Enfim, graças a Deus, estou com uma equipe de gente bem talentosa para me ajudar, né? De peso, de bagagem cheia mesmo. É, Gente, a gente precisa se cercar de gente boa, né? uhum. Lívia Capelari, roteirista, né? É, a Lívia, ela fez a edição e o roteiro do que está online, no Uhum. www.poemaria.com.br. Já o filme, o roteiro é meu, do Cris Calegari e da Bruna Calegari, né? Sim. O documentário. Tiveram equipes diferentes, né? Aham. Nossa, perfeito. Que falo português, sou natural de onde eu nasci. Esse que Oi? você só sei que falo português, sou natural de onde eu nasci. E aqui tem até essa. Gente, perfeito. Eu vou copiar, vou postar depois na minha rede social. Claro. Ah, eu amei. Cristiano Calegari, roteirista e produtor executivo, longa-metragem. Conta um pouquinho desse trabalho também com o Cristiano pra gente. É, então, exatamente, é o que eu acabei de falar, né? Que é o roteiro do longa é do Cris Calegari, da Bruna Calegari e meu, né? Que é o roteiro do longa-metragem, né? A gente fez, são 23 entrevistados, né? Então a gente tem a Adélia Prado, tem a Nani People, tem Alexandre Borges, Marília Gabriela, Marcelino Freire, Fauzi Ratten. A gente tem muita gente legal. Tem uma médica que prescreve poemas para pessoas que estão em situação já de ir embora, né, de cuidados paliativos. A gente tem vários personagens interessantes, né, nesse documentário, que fala exatamente sobre a importância da poesia, né, na vida das pessoas. E o Cris Calegari e a Bruna Calegari, que não são irmãos, não são parentes, só têm nomes, Então, nomes iguais. homônimos. Aí sim, eles me ajudaram a roteirizar dentro dessas entrevistas, né, Uhum. 1h20 de depoimentos, né? Nossa. Não, eu tô maravilhada, eu tô olhando aqui. Gente, perfeito. Tem fera, fera. E você é o gênio Então. de tudo isso. Me conta como tudo começou para você desenvolver esse trabalho envolvendo todos eles, assim. Então, foi tudo um processo, né? Eu, na época, trabalhei com produção, estava trabalhando com produção executiva no MASP, no Uhum, Museu de Arte de São Paulo, fazendo um projeto de leituras, né? E uhum, aí eu ajudei na curadoria de uma noite que havia a leitura de poetas marginais, né? E aí convidei um monte de gente legal para ler. A Paula Cohen estava lá, que está no filme também. uhum. Quem mais tinha? Tinha Otávio. Enfim, tinha uma galera legal. Luciana Vidramini, Lulu Pavarim.
tinha bastante gente, assim, legal, né? Para ler esses Sim. poemas lá no MASP. E aí, quando eu vi lá em cena essas pessoas lendo, eu falei, isso pode dar um filme, né? Um documentário. E aí, na Sim. época, eu tinha uma amiga queridíssima, que é a Gândia. Infelizmente, ela faleceu, né? Já tem mais ou menos uns 4 anos, 5 anos. E, a, e eu e Gândia começamos a articular, de começar a gravar esses depoimentos, né? E aí foi isso, começamos a gravar, foram 23 entrevistados, né? E depois de 8 anos de processo, finalmente agora vamos finalizar e lançar o filme ano que vem, né? Uhum. E tem mais algum outro projeto que você já está desenvolvendo? Projetos É, futuros? eu tenho pensado bastante em voltar a fazer curta, né? Eu gosto bastante da linguagem do curta-metragem e de comédia, né? Eu tenho, Hum, porque, por exemplo, esse curta que eu fiz com a Ed Fraser foi muito bacana, eu gostei do resultado. Então eu acho que agora eu poderia voltar a esse gênero, a esse formato, a esse gênero, né? hum, E basicamente é isso. E principalmente finalizar a etapa desse projeto, que foi um projeto muito grande, né? O Poemaria. As sim. pessoas que também tiverem interesse em conhecer, acessem, né, www.poemaria.com.br. Existe um Uhum. aplicativo para Android, que é o Declamaí. Aqui na minha rede social, @Davikinski, quem quiser me adicionar, pode adicionar, não tem problema, deixo fechado, mas pode adicionar, eu adiciono. E Uhum. lá tem nos meus destaques tem uns stories explicando esse aplicativo, que é um aplicativo de Uhum. declamação. Nele a gente tem um acervo imenso de poemas catalogados, poesia contemporânea e poesia de domínio público. Sim. E lá você pode só ler esses poemas ou até mesmo declamar. E aí você pode mandar essa Eu só declamação para o meu projeto. Você poderia, por exemplo, baixar lá o sim, aplicativo e mandar uma declamação aí para nós. O que você acha? eu prefiro ler, né? Declamar, Não, mas não é assim, exatamente, declamar. você lê para nós. Nossa, mas é maravilhoso, gente. É da alma, toca na alma cada letra. A gente tem que ser. É inspirador. É É, inspirador. sim, E eu tem que gostaria ser, né? também. Tem sim. No caso, se você fosse para uma cidade pequena e tivesse não muito recurso, se você não tivesse muito recurso e tivesse que fazer um projeto com crianças e adolescentes, o que você faria? Então, eu acho que é exatamente o que a gente estava falando, né? A formação ela se dá muito pela leitura. E o problema é que a escola, hoje em dia, ela coloca a leitura num lugar muito distante da realidade do aluno, né? E acaba também obrigando o aluno a ler certos conteúdos que não dialogam com a realidade dele, né? Hum, Então a gente precisa ter um Brasil mais sintonizado, né, com a realidade do que é o país, com as diferenças uhum, sociais, com as diferenças étnicas e com as diferenças religiosas, etc, etc, etc. é. Então, eu acho que o interessante seria começar a gente a repensar esse programa de leitura que tem nas escolas públicas, né? É Uhum, importante a gente pensar o que essa juventude está tendo acesso, o que essa juventude está lendo, né? sim. E reformular, porque, por exemplo, autores como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, e Uhum, tantos autores maravilhosos e contemporâneos, sendo contemporâneos ou não, que não são obrigados a estar no currículo escolar e que deveriam, porque contam a história de um Brasil que é um Brasil que nós vivemos, né? Esse verdade. Brasil que é o Brasil da desigualdade, esse Brasil que é o Brasil da diversidade cultural, da diversidade sexual, da diversidade étnica, Uhum, né?
Então, eu começaria incluindo uma literatura que discutisse a diversidade principalmente, né? Sim. E, e foi semana passada, eu conversei com o secretário da Cultura daqui da minha cidade, Marataízes. Temos atores aqui, Luciano Viana, Valque Constantino, que já está gravando, né, uma série na Record. Então, eu conversando com ele, e a gente estava conversando realmente sobre isso aí mesmo, de fazer curtas, entendeu? E eu até toquei no seu nome. No Aham. caso, passar seu contato para ele, Claro, porque a claro. gente não, né? Aí ele Sim. conversando com você, vocês se entendem melhor. E já pensou uma boa, você aqui na minha cidade fazendo curta? Então, Essas agora com a Lei crianças. Paulo Gustavo é possível, né? É, verdade, ainda bem, né? Ainda bem. E Que conseguiram aprovar, né? é, e você fazendo esses curtos aqui com os adolescentes, com as crianças, torna Marataízes uma cidade mais É assim, importante ter formação, né? Cultura claro. é formação, a gente tem que acostumar, né? Por que que se chama? A cultura ela tem a ver com identidade, diretamente com a identidade de uma nação, né? Então a gente faz como? A gente forma esse público, né? Por que que, por exemplo, a Argentina, que é um país vizinho aqui, um Aham. país, inclusive, com dificuldades econômicas muito mais severas do que o Brasil, por que que a gente tem praticamente zero índice de analfabetismo? Porque existe uma preocupação do governo em fomentar a educação e cultura, né? Uhum. Por quê? Porque é importante você ter uma nação que pense, que discuta a si mesmo, né? Que tenha empatia pelas diferenças e que principalmente se desenvolva com elas, né? E a formação de público, né, que é super importante, que é isso que você está falando, né, de fomentar a cultura para os jovens, nada Sim. mais é que o quê? Do que você plantar uma semente para que aquela pessoa se interesse pela cultura. E isso vai fazer com que o país se engrandeça, que o país fique com pessoas mais cultas, que fique com pessoas mais profundas e que têm também um repertório, né, para qualquer tipo de discussão ou situação, né? Porque é necessário a gente entender que o Brasil ele está num momento Uhum. crítico no sentido de precisar desse artista que também é um ativista, né? É Que verdade, também usa a arte como ferramenta de transformação e de desenvolvimento social, né? Então, isso verdade. é fundamental e muito importante. Muito, muito, muito. Eu, assim, assim, quando a gente está na época de escola, sempre chega uma pessoa, vamos fazer teatro da cidade, aquela coisa que começa por aí. Então a gente cria Claro, aquela curiosidade, ó, é novo, sim, bora, né? Então é ali que se dá o ponto de partida, o início de tudo. E exato. eu acredito muito que ainda tem jeito. Ainda Não, claro, tem tem jeito. Eu acho que jeito. é, é, a educação, ela depende muito também da sociedade, né? A sociedade tem que se mobilizar, tem se mobilizado, já existe uma transformação em processo, né? A gente vê que existe um Brasil que está despertando, um Brasil que está querendo entender a sua realidade, né, no sentido antropológico mesmo, Uhum. e isso é maravilhoso, né? A gente está torcendo para que as coisas mudem, e mudem para melhor, é claro, né? Beleza. Nossa, eu amo. Porque é uma coisa que vai te tornar assim mais culto, vai revelar a sua identidade, a sua característica. Claro. Então, são coisas que vão ajudar na formação. A gente ter um... Traz formação para as pessoas, né? Traz informação, traz alicerce, né? Uma Uhum. pessoa que tem repertório é uma pessoa que tem mais armas para lidar com a vida em geral,
Né? para conseguir lidar com as suas questões. Por exemplo, estava lendo uma matéria que São Paulo é uma das cidades que tem mais problemas psiquiátricos do mundo, né? Hum, E isso se deve por quê? Porque a gente tem também uma nação de pessoas não esclarecidas. As pessoas não têm esclarecimento de si própria, quiçá o repertório cultural. A verdade. cultura, ela não é um luxo. A cultura é um alimento. É necessário. A gente precisa dela para se nutrir, para entender a realidade que nos cerca e entender também quem nós somos, né? Verdade. Então, essa ferramenta ela existe na literatura, ela existe no cinema, Verdade. ela existe no teatro, ela existe em qualquer meio de comunicação, numa entrevista, né, qualquer coisa que possa ser um alumbramento, né, que possa Uhum, clarear o pensamento, né, do público. com certeza. E é isso que a gente precisa, é a nossa identidade. É esse. Claro, exato, exato. E, assim, se você tivesse que produzir um filme hoje, você dirigindo, qual o nome do filme? No Brasil que estamos vivendo, qual o nome do filme? Ah, eu não sei, viu? Acho que Delírio em Brasília seria uma boa, né? Delírio em Brasília, porque é um delírio, né? O que a gente passa. Não sei. Pesadelo? Pesadelo, não, acho que é mais um delírio mesmo. Ai, ai. Não sei, algo que discutisse essas questões, né? Que eu tô te falando, né? Eu acho que o cineasta, ele tem essa função que é uma função quase que antropológica, né? De você revelar, através do seu olhar, é claro, uma nova realidade, né? Que é a nossa realidade. Então, por exemplo, quando você vê um filme como Cidade de Deus, ou como Carandiru, ou ou mesmo uns filmes do Paulo Gustavo que falam que é comédia, que fala da realidade da relação dele com a mãe dele, Nossa, nada mais é do que um clareamento sobre aqueles temas, né? O cinema, ele discorre sobre o cotidiano, ele fala sobre a vida comum e sobre a realidade que nos cerca, né? O aham. cineasta é aquele que enxerga essa realidade e nos revela através da ferramenta da câmera, do cinema, da edição, do roteiro, da finalização, da trilha sonora, né? O cinema é a arte das sete mídias, né? A Sim, gente tem as artes plásticas, tem a música, tem a dramaturgia, tudo no cinema, né? mas A uma curiosidade, fotografia. a trilha sonora hoje em dia, é assim, se você for produzir um longa sobre o Brasil, todos os acontecimentos, a trilha sonora qual seria? Acho que de música brega. Acho que Ah, do Falcão. Algo arrasou! assim. Eu adoro o brega, o trash. Tem um cineasta americano que eu adoro, que se chama John Waters. Sim. E ele fez uns filmes tipo Pink Flamingo. Tenho falado muito sobre esse cara. Fez Hairspray. E ele tem essa estética do bizarro e do brega, né? Que a gente fala, né? Que é o cinema kitsch, o cinema trash, né? Uhum. E eu acho que o Brasil está precisando dar risada. Acho que as pessoas estão se levando muito a sério e estão muito estressadas, sabe, com esses temas Ai, todos políticos que têm surgido e as polarizações, etc. As pessoas estão se esquecendo de dar risada da própria realidade, né? Eu acho que o brasileiro está precisando rir dele mesmo, porque ele está se verdade. levando tão a sério que a qualquer momento a cabeça explode, né? Então, é legal discutir sobre essas questões, né? E dar risada sobre isso, que era uma coisa que o próprio Paulo Gustavo fazia com a própria família, né? Com a mãe dele e tal. Nossa, ele também foi incrível. É, Era um gênio. uma grande figura, né? Nossa, Deus, não tem como não rir. É, Até hoje, filmes,
os vídeos que a gente assiste, não tem como não rir. O trabalho dele era bem perfeito, bem característico de muitas mães, né, brasileiras. A minha Sim, mãe não era igual, exato. Por isso que deu tão certo, era tão engraçado, né? verdade. Nossa, Deus, mas tem coisas que alguma coisa acrescenta na nossa infância também, porque e se parece, porque assim, olha, minha filha, eu não quero que você se misture com fulano. Ó, meu filho, eu não quero que você saia com ciclano. Era bem assim, todas as mães, né? Sim, E também, além do Paulo Gustavo, do Diogo Bonfim também, também, de também. ator. Essa É fera, um excelente ator também. nosso Deus, maravilhada. Ele, ai, meu Deus, a Morta Sensitiva foi a melhor. Foi, ele é muito engraçado, né? Tem umas tiradas ótimas. Falei com ele, nossa, eu tô morta com farofa, não aguento. Quando eu falei assim, eu sou virginiana, o que que a Morta Sensitiva tem que falar pra mim? Tá cheio de encosto. Gente, aquilo ali eu não aguento. Nossa, eu dei risada no meio da live, eu não aguentei quando ele falou isso pra mim. Não, ela é maravilhosa. A Morta É, Sensitiva, é muito engraçada. sim, tem a Narcisa. Narcisa, é. Ele faz vários, né? Mas, gente, como consegue ter Pois essa é, muito talentoso. muito é dom, gente, tem vocês nasceram com esse dom. Você é um Exato. gênio para dar arte, você cria, você dá vida ali. Nossa, escritor também, um grande É, escritor, porque ali obrigado. você, com 11 anos aos 21, você relata tudo o que vem acontecendo, o corpo partido. Sim, exato. Gente, É, eu que comecei obra, com, acho que com 14 e terminei com 21. que obra! Obrigado. Maravilhoso, amei. Parabéns. Parabéns mesmo. Perfeito. Obrigado. Parabéns. Nossa, eu fiquei encantada quando eu olhei. Eu olhei isso assim e falei, gente, poemaria. Eu falei, nossa, é um gênio. Você é novo. É, então. Pois é, tô com, mais ou menos, tô com 35 já, né? Começou novo. É, comecei bem jovem, foi. Então quer dizer que Sim. não era tão normal como as outras crianças. Não, Você era ah, mais. não. Sempre fui uma criança bem diferente, né? Bem diferente. Adorava ler, né? Não gostava muito de ficar brincando, gostava de ler. Tá vendo? Esse é o diferencial. Isso que te tornou um gênio, porque você buscou informação em vez de estar brincando. Tá certo que brincar Ah, obrigado. parte É, da eu, nossa ciência, eu acho que mas brincar é maravilhoso, né? As crianças se desenvolvem assim, mas eu sempre fui realmente diferente, né? Uma uhum, criança diferente mesmo, né? Eu ah, não me interessava exatamente pela brincadeira, pelos jogos. Eu queria ler, meu negócio era ir para a biblioteca, abrir um livro, ficar quietinho lendo. Ah, era isso. não fui assim, esse tipo de criança. Olha, pode brincar, mas eu também estudava muito. Tipo, as férias antes da escola eram um mês, lembra? Ah, sim, sim, 15 dias eu brincava e 15 dias eu estudava. sim. E minha mãe me fazia ler enciclopédia, me fazia ler tudo. E você acredita que ela ainda me tomava a lição do que eu estava lendo? Que bom, porque é assim que tem que ser, né? Nossa, eu ficava assim, como assim? E tinha muitos livros, como que eu ia estudar tudo aquilo? Eu tinha que estudar, não só ler. Sim. E ela me fazendo as perguntas, eu tinha que responder e respondia. Como eu falei com ela, mãe, eu agradeço por tudo isso. E a senhora fez bem em aproveitar a minha mente quando eu era criança. Porque é Claro. tudo leve, suave. Então, a gente absorve, é igual esponja, vai absorvendo. E ela Exato, a criança ela assimila mais fácil, né? é igual uma esponja.
ela soube, assim, ela soube tirar isso de mim, me acrescentar conhecimento, Sim. né? Então, isso é Que bom que você maravilhoso. teve a sorte de ter uma mãe assim, né? Isso é Eu, maravilhoso. oh, nossa, maravilhoso mesmo. E agora vamos, assim, eu quero te perguntar uma coisa assim, se você pudesse trabalhar hoje, num país e no cargo que você quisesse escolher como cineasta ou qualquer outro, o que você escolheria? Não, acho que faria mais filmes, né? Se eu tivesse possibilidade, você vê, né? Assim, o Brasil é um país tão complicado, né? Falando sobre cinema, produção cinematográfica, que a gente tem nomes como, por exemplo, é, é, Hugo Giorgetti, ou até mesmo o Walter Salles, Fernando Meirelles, Uhum, que assim, tem filmografias grandes, mas não tanto quanto cineastas estrangeiros, né? Exatamente uhum, pela dificuldade que é filmar no Brasil. Tem várias coisas que jogam contra, né? Além do Brasil não ser um país de leitores, também não é um país que fomenta o seu cinema. Então, o cinema brasileiro ainda sofre um grande preconceito pelo público. Apesar de ser um cinema maravilhoso e um cinema que oferece filmes incríveis, a gente ainda escuta, né? A gente fala, ah, esse filme brasileiro eu não vejo, porque é uhum. assim assado, porque eu não gosto, ou porque não dá valor mesmo ao que o Brasil tem, né? E a formação que o Brasil tem é uma formação excelente. A gente tem boas faculdades e bons Entendo. profissionais, e bons cineastas, e bons diretores, e críticos, e fotógrafos, e diretores de arte, etc, 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 que podem fomentar uma indústria como, por exemplo, a Índia tem, né? A Índia tem Bollywood, né? A Índia também é um país em desenvolvimento e é um país que tem uma produção cinematográfica imensa, né? Por que que o Brasil não é assim? Porque o próprio brasileiro não valoriza o artista que tem. Uhum, Ele prefere ir ao Cinemark e ver um filme hollywoodiano do que ir ver um filme brasileiro, que esteja em cartaz, né? uhum. Então, isso realmente é um problema, né? Como que a gente vai superar isso? Educando e dando boa educação ao nosso povo, exatamente para valorizar e priorizar a nossa identidade cultural, né? Aham. Essa é o único meio. Não é um trabalho imediato. Não são 4 anos, não são 8 anos, são gerações e gerações para a gente conseguir mudar essa realidade, né? E temos que mudar, Temos que porque, mudar. gente, isso está demais. É funk no lugar da cultura? Não, Então, pelo amor de Deus, gente. não, o funk tem o seu lugar, né? O funk tem o seu lugar, tem o seu espaço, porém, a gente precisa de uma formação cultural que coloque as coisas, digamos, na sua estante e que a pessoa possa ter acesso a elas. Então, se a pessoa quer escutar funk, ela vai escutar funk. A pessoa quer escutar MPB, vai escutar MPB. A pessoa quer ler Carolina Maria de Jesus, vai ler. Ou seja, a gente precisa do quê? De acesso. O povo não tem acesso à cultura, seja ela qual for, Mas né? assim, Hip hop, tem, funk, tem algumas pessoas que têm até acesso, poesia mas não dão erudita. valor, entendeu? Oi? Tem algumas pessoas até que têm acesso à educação, mas não dão valor. Preferem o funk, Não, preferem então, porque é isso, essa arrogância que existe, né, com o que se produz no Brasil, né? Do tipo, ignorância. é filme brasileiro? Ah, não vou ver não. Não vou ver não. Ou se for assim, um livro, né? Ah, não vou ler. Ou se eu for ler, eu vou ler um best-seller, que é Ó, inglês, ou que é americano, né? E aí o artista brasileiro, que é um bom artista, aí as pessoas falam assim, né, que não existe uma arte que abrace, né, a todos, no sentido de ser uma arte mais popular, uma literatura mais popular, ou um cinema mais popular. E claro que tem, existe. Só que as pessoas não conhecem, não têm acesso.
né? Verdade. Eu fico assim, extasiada por gente, que às vezes a gente procura uma coisa assim, tem que ter bom gosto também. É, Assim, não sou preconceituosa, eu curto sim também uns funk, fez parte de mim, quando eu era mais nova, eu gostava, MC Marcinho, e aí ia. Mas hoje em dia o funk tá muito assim, eles colocaram tem de tudo, né? Tem umas letras bem cabeludas, né? tem de tudo. Mas assim, por um lado, você sabe que eu acho, é que é o seguinte, o Brasil, eu volto na mesma questão, é um país tão desigual que é Muito, complicado, né? muito. As pessoas deviam ter acesso, a minha opinião é, que Uhum. as pessoas deviam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Quer fazer um funk só com palavrão? Faça o seu funk com palavrão. Mas eu, enquanto público, tenho que entender em como lidar com aquilo. Por exemplo, vou colocar um funk cheio de palavrão para uma criança de 7 anos escutar? Não, não vou. Né? Por quê? Porque não cabe, né? Não Uhum. cabe a ela, a essa criança. É um conteúdo que não. Agora, qual é a questão? A questão é que, digamos, se democratizou o bizarro, né? A gente tem acesso a muito conteúdo bizarro e não é só nós adultos, né? É todo mundo, é criança, adolescente, tal, etc. Então, assim, o problema, eu volto a repetir, não é esse tipo de conteúdo existir, mas a gente não dá o suporte educacional básico para que essas pessoas tenham repertório para falar que elas gostam ou não daquilo, Verdade. né? Infelizmente, muito desigual mesmo. E as pessoas não pensam, acham que é mais muito normal. E não é. Exato, não é normal. A gente acaba normatizando uma, né, assim, a gente vê hoje em dia as crianças muito sexualizadas, né? Uhum. Já vi já a guria de 12 anos usando maquiagem e tudo. Bom, tudo bem, não sei, eu não sei se eu sou também muito, muito adequado nesse sentido, mas eu acho que é melhor não, deixa isso para depois, né? Sim. Não que a criança ou o adolescente, né, essa fase, que é a puberdade, é muito difícil, né? Muito. Então, para que você vai adiantar algumas questões que vão naturalmente surgir no processo biológico, né? No processo biológico mesmo. Então, acho que a mídia, ela antecipa muita coisa, né? E isso não é legal, né? Precisa ter pai, precisa ter mãe, né, para administrar isso, né? Verdade. Porque a mídia. A gente tem o controle nas mãos. A faca e o Exato, queijo nas. E a gente tem que saber como administrar isso também. sim, sim. Usar para o bem ou para o mal. Claro, claro. Uma ação se dá com uma boa administração também. Sim, é isso que então. A gente tem que ter Uhum. discernimento, né? Por exemplo, eu adoro Tati Quebra-Barraco, eu. Mas eu não vou colocar a Tati Quebra-Barraco uma criança de 7 anos escutar, Uhum. né? Agora, um adolescente já de 18, 17, tudo bem, já está familiarizado, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Verdade. Agora, não, para que antecipar, né? É só encrenca. Eu costumo falar que adolescer é encrencar-se, né? A gente só vai se encrencando. Verdade. Então, para que você vai adiantar essas encrencas para a criança? Deixa ela curtir ser criança, né? Verdade. Criança tem que ser criança. Então, E eu também gosto da Tati, viu? ela é maravilhosa. A Jojo Todinho também é muito maravilhosa. Nossa, Jojo, gente, eu me identifico muito com a Jordana. Esse Sei. jeito assim autêntico, fala mesmo, não tá nem aí. E gosto É, da Jojo, muito da boa, Jojo. Eu adoro. artistinha também. Ah, é maravilhosa. Bom, estamos acabando nossa entrevista, nossa live. Amei conversar com você. Eu também amei. Amei o convite, assim, você ter aceito o meu convite. Amei, assim, ler a sua
suas obras, assim, um pouquinho do que você colocou pra gente ali. E nossa, eu falei, gente, esse homem é um gênio, não é possível. O que ele está Ah, fazendo? imagina. Gente, livros, escritor. Imagina um escritor. Você colocou a alma ali. Sim, verdade. Ainda mais poesia, né? A gente Nossa, se esmera. alma. Tem, tem que ter sensibilidade também para poder. Cada letra, cada assim, palavra, a gente se autossensibiliza, a gente sente a alma ali. Você escreveu tudo. Então, eu gosto muito de ler. Quando eu tenho um tempinho, Que bom. eu vou lá, ler uma coisinha ou outra. Gosto também de filmes, gosto muito. E eu vou até falar com uma pessoa depois para entrar em contato com você, para ver o que pode ser feito, ou colocar, né? Eles vão conversar Claro. Prazer, e será um prazer. escutar. Nossa, pessoa, você aqui, Ah, dirigindo os eu ia cursos. adorar Ah, eu gra- também. gravar um curta aí. Nossa, eu também, vou adorar. É Então, bom que as suas primas vêm junto. Já convidei então ela vem junto. aqui, eu Exato. frente aqui, papai, já convidei e ela não veio. Quem sabe Pois é, mas assim, fica gravado, né? sim, verdade. Então, Já tá aí depois registradinho. ela vem. Muito obrigada por tudo. Eu te desejo muito sucesso Obrigado, mesmo. Nanda. E vamos Obrigado. manter o contato, tá? Claro. Obrigado, Vamos agradeço a você pelo convite e em breve estarei aí, bem pertinho. manter. Adorei. Tá Olha, bom? fica com Deus. Boa noite. Um Tudo de beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau.